Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro, Cristina Grêmio, de Curitiba, e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 22 de março de 2023. Confira os destaques desta quarta-feira. Polícia Federal prende integrantes do PCC e descobre plano para matar o senador Sérgio Moro. Pacheco cede e CPMI sobre 8 de janeiro será instalada em abril. A secretária de Educação do Rio Grande do Sul frequentou o noticiário político durante o escândalo do Mensalão. Esses assuntos e muito mais agora no Oeste Sem Filtro. O doleiro Alberto Youssef deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba ontem, depois de ficar um dia preso. A ordem de soltura partiu do desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atendeu ao pedido da defesa do doleiro. Youssef foi preso na última segunda-feira em Itapuá, Santa Catarina, por ordem do novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio. O magistrado alegou que Youssef ainda tem dívidas com a Receita Federal e que não comunicou à Justiça seu novo endereço residencial. E para começar nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas, boa noite especial, Cristina Grêmio. Tudo bem, Paula? Boa noite para você, Ana Paula, Silvio, Augusto e para nossa audiência. Esse doleiro, né, aqui da região de Londrina, no norte do meu estado, é conhecido do Brasil inteiro e não é da Operação Lava Jato. Ele já estava envolvido antes na operação na CPI do Banestado, que foi na investigação do Banestado, que foi um esquema de corrupção, um rombo muito grande também, descoberto pelo próprio juiz Sérgio Moro. Foi a 13ª Vara Federal aqui de Curitiba, muitos anos antes da Lava Jato, que revelou o Alberto Youssef para o Brasil. E aí parece que ele foi, depois, né, de cumprir pena e ser solto naquele primeiro processo, foi sendo procurado por muitos políticos, foi sendo assediado por muitos empreiteiros, né? Ele prestou serviço a muitos desses corruptos aí que ficaram conhecidos no Brasil com a Operação Lava Jato. E agora está nessa, né, de vai e vem de novo para a cadeia. Ia ser muito estranho mesmo que ele ficasse muito tempo na cadeia, quando todos os grandes tubarões do crime, do colarinho branco, já estão soltos, inclusive tendo a audácia de pedir de volta o dinheiro que devolveram em confissões e delações que agora dizem que foram concedidas sob tortura, né? É a mentira, a República do crime, a República da mentira tomando conta do Brasil, infelizmente. Vamos acompanhar, porque se tudo começa com um doleiro, a gente sabe aonde termina, né? Normalmente em empresas estatais e nos cofres públicos. E Deltan Dallagnol, deputado pelo Podemos do Paraná, criticou a prisão de Youssef. Ele escreveu no Twitter, aspas, novo juiz da Lava Jato se diz garantista e imparcial, mas decretou prisão de Youssef de ofício, sem provocação do Ministério Público ou polícia, algo que garantistas condenam como indevido e, aliás, Moro nunca fez na Lava Jato, fecha aspas, tweet, então, do deputado Deltan Dallagnol. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Parece aí, no segundo entendimento do deputado Deltan Dallagnol, que o novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, atropelou o rito processual e precipitou a decisão de prender Alberto Youssef, né? Parece que é o MO, né? O modus operandi de quem realmente quer ver a Lava Jato enterrada. Boa noite, Paula. Muito bem-vinda, Cris, craque Silvio Navarro, boa noite, meu mestre Augusto Nunes, e muito boa noite, a nossa audiência maravilhosa. Acabou, né? A Lava Jato foi um sonho de verão, acabou. Agora está praticamente tudo sepultado, e o pior não é só isso, o pior é a gente abrir as redes sociais e ver um Sérgio Cabral chorando, dizendo que a Lava Jato usou de métodos fascistas.
Essa gente sequer detém aí ou coloca o devido respeito histórico às palavras, né? Lava Jato com métodos fascistas, é inacreditável. Depois, poucos dias depois, nós temos o Lula chorando. Vamos falar bastante, né, do Lula todo dia. O Lula chorando, sozinho ali na cadeia, na prisão, naquela cela. E a falácia, né, que o Lula encampou aí nessa última entrevista desse final de semana, de que havia um complô com os americanos para derrubá-lo, para persegui-lo. Ora, a Lava Jato pegou geral, né, como diz as redes sociais. Pegou gente, peixe pequeno, peixe grande, pegou doleiro, pegou político, pegou empresário, pegou empreiteiro. O Estado brasileiro, que estava de joelhos a esse aparelhamento, né, política mais capital privado, ele foi exposto nas entranhas. E agora, depois dessa última eleição presidencial, a Lava Jato vai passar como um filme na nossa cabeça, infelizmente, com juízes desse naipe, que sequer respeitam o rito processual. Silvio Navarro, muito boa noite. O deputado Deltan Dallagnol foi bastante enfático aí nas críticas ao novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, ainda naquele tweet que ele comentou sobre a decisão de prender o doleiro Alberto Youssef. Ele disse o seguinte: ao mesmo tempo em que prendia Youssef, numa decisão bastante, vamos dizer, econômica, entre aspas, nos fundamentos, revogou prisão preventiva do réu foragido Tacla Duran, cultuado pela esquerda por ter atacado a Lava Jato. Exato, Paula. Boa noite para você, mestre Augusto Nunes, meu parceiro aqui no estúdio, querida Ana Paula Henke, hoje a Cris Grêmio com a gente. Boa noite para você que nos assiste. Veja, Paula, comentamos aqui ao vivo, né, assim que surgiu a notícia de que esse juiz novo titular, responsável pela Lava Jato, decretou a prisão do doleiro Alberto Youssef. Nós comentamos aqui que isso cheirava mal, não estava bem explicado. E aí, na sequência, com o passar das horas, apareceu a decisão que determinava essa prisão preventiva. 4 páginas mal fundamentadas, sem explicação necessária, e aí é claro, evidente que o deputado Deltan Dallagnol se pronunciou de forma firme, consistente nas redes sociais hoje, porque ele conhece muito bem os passos do Alberto Youssef, e isso há muitos anos. A Cris bem lembrou que, além de ser um dos principais doleiros da Lava Jato, e de alguma forma foi o estopim para se chegar a toda a rede de doleiros e bater num sujeito chamado Paulo Roberto Costa, diretor da Petrobras, que, ao ser preso, entregou todo o esquema e entregou o maior esquema de corrupção do Brasil, da América Latina e talvez até do mundo. Então, o que acontece? O Alberto Youssef, como ela lembrou, já estava lá no Banestado. Todas as vezes que o Alberto Youssef foi preso, foi para entregar um esquema gigantesco, um propinoduto, pilhagem de dinheiro público e, com certeza, levar políticos, empresários e afins para a cadeia. Dessa vez, o que acontece? Ele é preso sem uma justificativa clara, porque ainda teria débitos com a Receita. Quantos não têm débitos com a Receita, não só no âmbito da Lava Jato, dos presos da Lava Jato, mas pelo país afora? Quantos não têm? Mudou de endereço? Quantas pessoas que respondem a processo na Justiça não mudaram de endereço recentemente, não houve atualização processual? É claro que cheira mal, é claro que é estranha essa prisão, porque o país vive justamente o momento máximo de desconstrução da Lava Jato, de revanchismo contra os principais personagens da Lava Jato. E quem comanda esse revanchismo? O atual mandatário da República. Ele deixou isso muito claro ontem, com todas as letras e palavras que não vamos pronunciar aqui. Qual era o desejo dele em relação ao juiz Sérgio Moro? De onde vem a ordem, né, contra Sérgio Moro nesse sentido? Pois é, isso daí, né, Paula, deixa claro que a Lava Jato, depois de tudo que fez pelo país, vai ficando para as páginas da história. Augusto Nunes, muito boa noite. Para quem está chegando agora, então, o doleiro Alberto Youssef foi preso na última segunda-feira em Itapuá, Santa Catarina, e foi solto na noite de ontem.
Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, meu velho amigo, Cris, querida, bem-vinda sempre, minha parceira, querida Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Vocês já ouviram o juiz falando, já leram textos dele, não? Eu quero saber qual é o concurso, né? Em que estado ele fez o concurso para ingresso da magistratura, porque ali falharam os examinadores ou a cabeça dele mudou de lá para cá. Fala mal, não consegue não consegue articular pensamentos aí com clareza e escreve. Olha, o modo dele escrever aí coloca em risco aí o cara num exame do Enem, na prova de redação. Eu vi e vou trazer. Trechos de uma justificativa aí que não justifica nada. Ele está errado a prisão, né? Não tinha motivo, tá provado isso já. Agora, permanece a suspeita que nós levantamos ontem. Ele prendeu o Youssef ou para punir o Youssef pelas revelações que fez sobre figurões que o nosso juiz aí admira, juiz da Lava Jato, olha a ironia. Ou então ele queria que o Youssef, com medo de ficar muito tempo na prisão, reescrevesse a história fazendo outro depoimento que inocentasse as pessoas que, repito, o juiz da Lava Jato admira, né? Só que são bandidos, está do lado dos bandidos. Agora 17h56. E o governo resolveu transformar em assunto sigiloso a identificação de quem visita o presidente no Palácio da Alvorada. A medida está em vigor desde 1º de janeiro. No mesmo dia, Lula revogou todo tipo de sigilo decretado por Bolsonaro. Durante a campanha eleitoral, Lula atacou o adversário por não revelar dados relativos ao Poder Executivo. Ao tomar posse, prometeu que daria mais transparência a assuntos referentes ao poder público. E aí, Ana, prometeu transparência e no dia da posse, 1º de janeiro, já impôs sigilo às visitas aí ao Palácio do Planalto. Ora, Paula, quem acompanhou a realidade do Brasil, a realidade mesmo, os fatos, o que aconteceu, quem não tem memória seletiva, entendeu muito bem o que estava em jogo nessa última eleição presidencial, né? Nós falamos durante meses o que estava em jogo, que um lado apoiava o aborto, o outro lado defendia a vida, que um lado apoiava a liberdade do cidadão de questionar, a liberdade da imprensa, o outro lado agora tem o pacotão da democracia, né? Quer restringir aí as redes, regular as redes sociais, regular a imprensa. Um lado sempre colocou transparência, sempre disse que se tivesse algum agente governamental envolvido em corrupção, seria desligado do governo imediatamente. E foram 4 anos desse jeito. O outro lado, que transparência? Nós sabemos, o DNA do petismo não tem como o DNA mudar. Eles podem colocar perfume, podem colocar roupa nova, podem colocar um terninho Armani, podem fazer cartinha para o mercado, para a sociedade, né? Podem ludibriar os cristãos, os evangélicos, como o Lula fez logo depois, né, que a campanha disse: o Lula está pegando pesado, essa história de aborto está ruim com os cristãos, com os evangélicos. Ele foi lá e disse: não sou a favor do aborto. Ora, está cheio de vídeo dele dizendo: a madame que quer abortar vai lá em Berlim, vai na Alemanha, vai em Paris e aborta. Mas e aqui no Brasil? Queria colocar sim e vai colocar, vai empurrar isso, porque a própria secretária de saúde dele já demonstrou que vai colocar políticas abortivas, né, como plano aí dentro dos programas de saúde. Tudo isso estava na mesa. Falta de transparência, a corrupção, 37 ministérios, os penduricalhos, os cabides, as relações nada republicanas com empreiteiras, com bancos públicos, tudo isso nunca foi escondido. Se hoje falta transparência nessa agenda do Lula,
Não podemos reclamar que falta de transparência no passado nós não tínhamos essa falta de transparência. Tudo sempre foi muito claro. O DNA, a cadeia genética petista é muito clara e não vai mudar porque colocou um terninho Armani ou porque o senhor João Amoedo ou Henrique Meirelles ou Armínio Fraga disseram que iam apoiar o Lula. DNA não muda. A cadeia genética do petismo, do Lula, da Glaze, de todos os seus asseclas é essa. Falta de transparência e corrupção. Muita corrupção. E nós estamos entrando, Paula, só no terceiro mês de governo, de desgoverno ainda. O Cris, logo que tomou posse, o presidente Lula, então, abriu o sigilo das visitas do presidente Jair Bolsonaro, né? Divulgou visitas da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, divulgou nomes aí de 565 pessoas que estiveram na residência oficial da presidência, entre maquiadores, cabeleireiros e outros visitantes. Achavam que estavam revelando algo muito secreto, né? Muito, talvez polêmico, né? Um maquiador da primeira-dama, imagine, né? Que revelação que foi feita. E agora o que interessa mesmo está escondido. Mas por que será que está escondido? Será que tem visitas cabulosas aí nessa lista de proibidos de divulgar? Veja, tudo que foi prometido em campanha está caindo por terra, né? Transparência é só mais um item. E aí a gente começa a ver também o nível, né, de sabugice, como diz o Augusto Nunes, da imprensa militante, que antes exigia tanta transparência, apontava tanto o dedo para o presidente Bolsonaro e para a equipe dele, e agora, diante de fatos muito piores do que aqueles vividos nos anos Bolsonaro, fazem vista grossa. Às vezes sorriem, né, como foi o caso da blogueira ontem, durante a entrevista em que o presidente Lula fala aquelas barbaridades e revela que estou aqui para me vingar. A gente fica na dúvida se estou aqui na presidência da República, falando de dentro do Palácio do Planalto, para me vingar de quem descobriu meus crimes e me colocou na cadeia mediante o devido processo legal que tantos outros brasileiros não têm, né? Aliás, não sei se a gente pode chamar de cadeia aquela sala especial que ele ficou aqui na Polícia Federal em Curitiba, que tinha até esteira para ele praticar esportes, televisão com autorização para assistir jogos do Corinthians, visitas íntimas, né? Ficou noivo na cadeia, enfim. É tudo muito ruim para o Brasil. A gente vê o nível que a gente chegou de estar sendo comandado por alguém com condenação em 3 instâncias, que só foi arquivada, jamais anulada em termos de inocentar o então réu Lula, porque, como disse um dos juízes, um dos 9, né, que o condenaram, havia provas sobradas naqueles processos. E aí agora a gente vendo essa preocupação toda em sigilo, né? Alguém que não estava nem um pouco preocupado antes, agora preocupadíssimo com o sigilo de suas visitas. A pergunta que fica é por que será? Por quê? Qual é o segredo que tem que ficar escondido aí? Agora, 18h03, lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube e também pela plataforma Rumble. Então não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e, claro, se inscrever no nosso canal aqui da Revista Oeste no YouTube. Já estamos com mais de 1.300.000 inscritos. Muito obrigada pela confiança. E a gente segue no giro de assuntos aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque a Polícia Federal desarticulou um plano do PCC que pretendia sequestrar e matar o senador Sérgio Moro e sua família. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e no Paraná. Ao menos 9 já foram presos em São Paulo. 2 dos suspeitos continuam foragidos. Carros de luxo, motos, malotes com documentos e um cofre com dinheiro foram apreendidos. A PF revelou que os criminosos alugaram chácaras, casas e até um escritório perto de endereços de Sérgio Moro para monitorar o senador. Um dos esconderijos do PCC foi descoberto hoje. O vídeo mostra uma casa com paredes quebradas. Não há informações sobre a localização desse veículo. Sérgio Moro falou no plenário do Senado sobre os motivos dos planos do PCC. Não tenho, evidentemente, o detalhamento da investigação,
mas o que me foi informado é que uma célula do PCC tinha esse planejamento de sequestrar a mim ou a minha família ou realizar esses ataques como uma forma de retaliação do trabalho que nós fizemos como juiz e principalmente como ministro da Justiça, quando nós somos duros contra o crime organizado. Providenciamos o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais e igualmente mudamos o regime para que nós não tivéssemos mais comunicações com o mundo externo que não fossem monitoradas. E fizemos isso para proteger a sociedade. Entre um dos integrantes do PCC transferidos de presídios federais está o líder da facção, Marcos Camacho, o Marcola. E aí, Silvio Navarro, a gente tem acompanhado esse assunto desde o início da manhã, algo bastante sério. Essa foi uma operação da Polícia Federal exitosa, de sucesso, de um plano que já, pelo visto, estava bastante avançado, né? Estava avançado, foi frustrado por ação da polícia, do Ministério Público. Parabéns à polícia e ao Ministério Público por impedir que algo pior tivesse acontecido. Agora, espero mesmo que o senador Sérgio Moro esteja correto e que as motivações para tentar articular um plano de morte, né, dele e de outras autoridades seja a reprimenda, a ação firme, a mão pesada contra esses líderes do PCC que estão presos, a maioria em RDD, regime diferenciado, que permite pouco tempo fora da cela, em isolamento total, em presídios de alta segurança, segurança máxima. Eles são transferidos com alguma periodicidade, justamente para tentar impedir a comunicação com o mundo externo, né, com os criminosos que estão na rua. Muitas vezes essa comunicação acontece por meio dos advogados da facção, os chamados gravatas. O PCC é uma multinacional hoje do crime, atua em várias direções, atua com roubo de carga, com aluguel de armamento, com roubo de bancos e com narcotráfico, evidentemente. Então, espero que seja isso, a mão pesada do juiz Sérgio Moro e de outras autoridades para impedir regalias, visitas íntimas prolongadas, redução, né, do tempo de reclusão em cela. Espero que seja só isso e que não exista nenhum tipo de motivação política por trás disso. Afinal de contas, ele foi o juiz da Lava Jato, ele foi o juiz que durante anos prendeu a maior gama possível de políticos, de empresários e que combateu como ninguém o crime de colarinho branco no Brasil, numa clara ação que atingiu ali o coração de muita gente e por isso hoje esse pessoal todo é movido por revanchismo. Estou tomando aqui alguns cuidados todos, porque evidentemente que é algo que está sendo usado politicamente e não por menos, afinal de contas, ontem o presidente Lula disse numa entrevista que desejava o mal, né, ao juiz Sérgio Moro. Ele usou palavrões aí que eu não vou repetir aqui. Então, estou tendo toda a cautela do mundo, mas evidentemente, um juiz alvo de uma tentativa de um plano de assassinato e esse juiz também é o inimigo número 1 do atual mandatário da República. Ponto. São dois fatos. Estou apenas colocando eles aqui em debate. Paula, e em relação eu também queria citar aqui a figura do Ministério Público, do Lincoln Gaquia, com quem já conversei algumas vezes, entrevistas diversas. Exatamente. E talvez ele seja hoje o integrante do Ministério Público mais caçado pelo PCC, justamente por ser o responsável pela prisão dos líderes todos do PCC. Ele já foi alvo de diversas estratégias, tentativas de homicídio. Ele já chegou a comentar em entrevistas que estava, por exemplo, praticando esporte ao ar livre, mesmo escoltado. Ele anda escoltado com vários homens fortemente armados e drones o perseguiam. A família dele vive constantemente ali sob alta segurança, sob alta pressão. Uma das vezes um plano foi inclusive de tentativa de assassinato dele descoberto porque estava escrito no verso das roupas, da bermuda de um dos integrantes do PCC. Então veja, também minha solidariedade a ele, que cumpre aí uma missão incrível no nosso país de tentativa de combate ao crime organizado. Paula.
Cris, a Polícia Federal acredita aí que a motivação do plano tenha sido a atuação de Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro. Algumas ações aí de Sérgio Moro enquanto ministro, como a transferência do Marcola para o presídio federal e também a restrição às visitas íntimas. Mas veja, o Marcola foi só um. Parece que ao longo, estava vendo os levantamentos hoje, ao longo de um ano e pouco que Sérgio Moro ficou no cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, por ordem dele, 320 chefes de crime organizado ou narcotráfico, aí 320 foram isolados em presídios de segurança máxima, em presídios federais. É uma retaliação muito grande, né, sentida pelo crime organizado aí, porque aí, segundo a Polícia Federal, na época, flagrou em conversas grampeadas com autorização judicial, havia inclusive conversas entre eles monitorando esse remanejamento de chefes de facções criminosas de um lado para o outro e percebendo que eles ficariam sem nenhuma comunicação, nem mesmo com esses advogados caríssimos que eles pagam, né, para depois conseguir análise de recursos muito rapidamente em instâncias superiores, em tribunais de Brasília, eles não conseguiriam ter esse contato com o mundo exterior nem através de advogados e nem através de visitas, então, visitas íntimas, né? Então, eles diziam nessas conversas que foram gravadas pela Polícia Federal que, mesmo que eles fossem substituídos, eles estavam criticando, né, o plano de Moro na época, mesmo que eles fossem substituídos, demoraria muito tempo para que os substitutos conseguissem pegar o ritmo da coisa. Então, olha só o quanto abalou o crime organizado isolar os grandes chefes em presídios federais. Então, esse seria realmente um dos motivos para esse plano macabro aí de sequestrar algum parente do ex-ministro, ex-juiz, atual senador, ou até ele próprio, né? Ou algo até pior do que sequestro, segundo consta das informações dessa operação de hoje, havia inclusive o plano de matar o senador Sérgio Moro. Então é tudo muito grave, né? É gravíssimo. E o mais grave é quando a gente associa aquele vídeo também macabro, para usar um adjetivo que eu acho que cabe bem, do atual presidente da República na cadeira de presidente dentro do Palácio do Planalto, dando entrevista para um blog que já foi abastecido por empreiteiras amigas, né? A Lava Jato também revelou isso, com os jornalistas rindo ali da piadinha e o presidente dizendo que queria se vingar de Sérgio Moro. Então é tudo muito grave. Estão tentando botar panos quentes nessa coincidência, mas a gente não pode deixar de apontar essa terrível coincidência. No dia seguinte, em que o presidente da República revela ter essa sanha de vingança, o que, aliás, é uma quebra de decoro absurda, a polícia deflagra essa operação aí e revela para o Brasil o que os maiores bandidos do país estavam planejando. Ana, também quero te ouvir a esse respeito, mas vou acrescentar mais uma informação, porque o senador Sérgio Moro falou hoje no plenário do Senado e apresentou um projeto de lei para aumentar a proteção de agentes públicos, advogados, testemunhas e peritos que investigam o crime organizado. Projeto muito simples. Tive a oportunidade de mostrá-lo a Vossa Excelência anteriormente e discutir com outras autoridades da República, que prevê a criminalização de um planejamento para a prática de atentados contra autoridades. Que nós temos hoje um quadro no qual se fez todo esse planejamento e muitas vezes a polícia fica tolhida de tomar qualquer ação antes que se inicie a tentativa da prática do crime, que coloca em risco as autoridades. E aí, Ana? Eu acho muito pertinente esse projeto do senador Moro. Primeiro, a nossa solidariedade, né? Não apenas ao Moro, mas à família também, a deputada Rosângela Moro, porque a vida dessa família nunca mais vai ser a mesma. E esse projeto do Moro é importante. Aqui nos Estados Unidos, recentemente, com essa farra dessa fronteira sul aberta, né, da administração Joe Biden, né, tanto criminoso entrando aí, criminosos dos cartéis mexicanos, e entrou aí também nessa leva terroristas que tinham um plano de matar o ex-presidente George W. Bush. E o FBI descobriu e eles estão presos até hoje, né? Acho que cabe muito esse projeto do Sérgio Moro no Brasil. O Brasil precisa. Agora,
que infeliz coincidência, né? Ontem, o atual presidente da República Federativa do Brasil, no seu cargo de chefe do Executivo, de comandante das Forças Armadas, diz que queria ferrar com o Sérgio Moro. E aí, hoje, acontece isso, acontece essa descoberta. Imaginem vocês se em uma entrevista o presidente Bolsonaro diz que adoraria ferrar com um ex-juiz que hoje é um senador. E no dia seguinte, a Polícia Federal descobre um plano de milicianos, por exemplo, né, que eles adoram associar o presidente Bolsonaro a milicianos, um plano de milicianos de matar essa mesma pessoa que o presidente Bolsonaro haveria mencionado. Ou seja, estaria em todos os jornais, todas as manchetes, especiais estariam sendo colocados na TV 24 horas por dia. E o que nós temos, como a Cris disse, jornalistas rindo. O senhor quer ferrar com Sérgio Moro. Esse é o nível de imprensa que nós temos hoje, de joelhos, né? Agora, fica o questionamento. O que aconteceu ontem, a fala do presidente Lula, mas esse plano hoje, isso não dá para ser configurado como um ataque às instituições? O STF não vai se pronunciar? Isso não é terrorismo, não? Você descobrir um plano aí de assassinar um ex-juiz e um atual senador? Se isso não for um ataque às instituições, né? Um homem que fez parte do campo judiciário e hoje do campo legislativo da nossa República, isso não é considerado um ataque às instituições? O STF não vai se pronunciar sobre isso? Né? São perguntas, claro, né? Perguntas retóricas, porque a gente sabe que não vão se pronunciar. Agora, imaginem se depois dessa fala infeliz do Lula, tivesse acontecido uma tragédia hoje com o Sérgio Moro. Graças a Deus, a Polícia Federal, super competente, descobriu isso a tempo. E aí? Né? Para finalizar, Paula, muita gente quer empurrar essa descoberta de hoje para conta desse atual governo. Não, olha como a Polícia Federal do PT está protegendo o Sérgio Moro, até numa tentativa de um pouco de limpar o que o presidente Lula disse ontem. Pois essa investigação ela vem do ano passado, ela vem da administração do presidente Jair Bolsonaro. Augusto, quero te ouvir também, mas vou trazer aqui a declaração da Rosângela Moro, mulher do senador e deputado federal, que também se manifestou no Twitter, abre aspas, e sabe por que as ameaças? Porque tiveram coragem de, com seu trabalho, enfrentar o crime organizado. Com bandido não se negocia. Como esposa e mãe, aliviada. Como deputada, fortalecida para trabalhar em leis ainda mais duras para combate ao crime organizado e para que membros de instituições tenham segurança jurídica e pessoal para fazer a coisa certa. Fecha aspas. Nós temos repetido aqui exaustivamente que um dos grandes perigos que o Brasil corre é se transformar numa espécie de Colômbia do tempo dos anos 90, 80, 90 do século passado, quando dois cartéis no narcotráfico, de Medellín e de Cali, foi a época do Pablo Escobar, que foi eleito deputado, inclusive. Foi a época em que os cartéis fizeram o diabo na Colômbia e mostraram que dominavam o país. O PCC emite sucessivos sinais há muito tempo de que é uma facção, uma organização criminosa que figura entre as maiores do mundo, tem dimensões comparáveis à máfia dos bons tempos para os mafiosos e é vista como uma coisa pequena, desimportante pelas autoridades, sobretudo por este governo e pelos demais poderes, legislativo, judiciário e executivo, não prestam a devida atenção
no crescimento perigosíssimo do PCC. O PCC, em 2003, portanto há 20 anos, ordenou a execução do juiz José Antônio Machado Dias, de Presidente Prudente. Ele foi assassinado e os responsáveis pelo assassinato, pela execução, foi morto na rua, né, por integrantes do PCC designados para tanto, e os autores do crime hoje eles recebem uma pensão vitalícia, paga ostensivamente pelo PCC. O primeiro governo que encarou o PCC de frente, que olhou para o problema, está sem desviar, né, para outro lado, a vista, foi o governo Bolsonaro e, sobretudo, foi no período enquanto comandou o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi o Moro que fez questão de acrescentar de completar o nome, porque o ministro da Justiça é da Segurança Pública também. Foi a primeira vez em que se começou a traçar a política nacional de segurança que o Brasil não tem e que o Lula, por motivos óbvios, não faz. Eu não comentei o tema anterior, agora é muito simples. O Lula está querendo deixar sob sigilo as visitas ao Palácio, porque até ele sabe que, o crime de formação de quadrilha ou bando é tipificado com muita simplicidade. Reunião de mais de três ou mais pessoas com o plano de cometer algum delito. Se você fizer uma reunião do Ministério, você pode prender aí de 4 em 4 o Ministério inteiro. Voltando ao que nos interessa agora. A lei de segurança, a política de segurança nacional não existe e o PCC faz o que quer. Controla as cadeias, fecha acordos com governos estaduais, depois de apavorar as populações das capitais e de outras cidades. Uma organização criminosa, e são todas parceiras, tem a rivalidade ali interna entre os criminosos, mas eles se juntam contra os homens de bem e poupam criminosos. Não por acaso é só gente honesta que entra na mira de pessoas assim, como é o caso do senador Sérgio Moro e do promotor Lincoln Gaquia. Esses têm a vida atrapalhada. Agora, o Lula soltou uma frase num momento infeliz para ser brando, que arque com as consequências. Imaginem o contrário. O que estaria dizendo a imprensa hoje, se o Bolsonaro diz, para usar uma palavra com F mais suave, o Bolsonaro diz num dia que quer ferrar com o Lula e no dia seguinte se descobre esse plano. Os oportunistas do PT já estão com essa conversa de que o plano foi executado pelo Lula, foi a ordem do Lula, imagina, do ministro Flávio Dino, para mostrar que protege adversários. Como foi lembrado aqui, essa operação é do ano passado. No ano passado tem nada a ver com o governo Lula. A Gleisi, como veremos, já fala, não, olha como o Lula é generoso. Quer dizer que ele sabia que o Sérgio Moro era alvo do PCC e mesmo assim diz que gostaria de ferrar o senador Sérgio Moro? Então é um político cretino, no mínimo. Se sabia dessa operação, não deveria dizer o que disse. Se o Lula sabia, não deveria dizer o que disse. Se não sabia, então não pode ninguém dizer que ele protege adversários, ele deseja o mal para os adversários. Agora, de novo, ou o Brasil deixa de proteger bandidos e começa a combater de frente a chaga que mais cresce aí no organismo brasileiro, o organismo político, moral, judicial, tudo isso. Ou combate isso ou se rende. A Colômbia chegou a se render, demorou anos ou décadas para escapar dessa.
E a gente está olhando isso aí como se fosse, não, é um pequeno grupo. Não está na favela da Maré, por exemplo. Lá é outro grupo, não é tão grande assim. Ministros visitam favelas, então não domina todos, etc, etc. O povo brasileiro deve prestar atenção nisso, sobretudo no momento em que milhares de inocentes estão presos, não cometeram crime nenhum, por causa dos acontecimentos de 8 de janeiro, quando algumas pessoas cometeram crime, sim, mas o governo não foi capaz de identificá-los até agora, as instituições não foram capazes, e o PCC permanece em liberdade. Permanecem em liberdade também assassinos de juízes. Não seria a primeira vez em que um juiz morreria executado pelo PCC. Diga lá rapidinho, Silvio. É só porque o Augusto falando da Colômbia, é inevitável, né, a gente lembrar que a carta inaugural do Foro de São Paulo, lida aqui na cidade de São Paulo em 1990 pelo Pedro Antônio Marim, que era conhecido como Tiro Firro, era o líder das Farc, foi lida. E quem faz parte do Foro de São Paulo? O PT. Bom, posso só acrescentar uma coisa rapidinha. O nosso advogado preferido da esquerda brasileira, o Antônio Mariz de Oliveira, disse naquele jantar do saidão da Lava Jato que o crime já aconteceu, punir para quê? E o que ele acha que deve ser feito com os criminosos capturados hoje? O crime não aconteceu, prender para quê? Bom, nós vamos seguir tratando desse assunto, dessa operação da Polícia Federal que desarticulou o plano do PCC, mas antes eu preciso chamar um recado do nosso parceiro. Fique com a gente que a gente volta no assunto. Pessoal, tem um recado para você que anda com dificuldade de visão, vista cansada, turva ou tem problema de catarata e glaucoma. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision e o Márcio vai detalhar para você como é que funciona o produto. Márcio. É isso aí, tudo bom, Silvio? Gente, o Lírios Vision é um suplemento natural que vai te ajudar a melhorar a sua capacidade de enxergar. Ele tem a luteína e também a zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão ajudar você a recuperar a saúde da sua visão. Você é daquelas pessoas que percebe que com o passar do tempo tem dificuldade para dirigir à noite, para ler as placas ali na rodovia. Imagina o risco que você pode estar correndo com a sua família para fazer o seu trabalho, para fazer uma viagem noturna, por exemplo. Ou você tem notado nos últimos tempos que para ler um livro, para ler na tela, você aperta a visão, sua visão já não é mais a mesma? Calma, não se preocupa. A gente tem a solução chegou agora para você que está ligado aqui. Então vai lá, ligue agora e adquira o seu kit com o telefone que está aí passando na sua tela. O número é 0800 787 7070. 0800 787 7070. Agora, Márcio, dá para fazer uma promoção para quem estiver assistindo a gente? Claro que dá para fazer promoção. A gente faz questão de fazer promoção para que você resolva o seu problema de visão. Vai dar mais aí qualidade de vida para você e para sua família também. Atenção para a promoção, hein? As 10 primeiras pessoas, 10 que ligarem agora e falarem que estão assistindo o Oeste Sem Filtro, vão ganhar 50% de desconto. Desconto a gente sempre acha bem-vindo, né? E mais, além do desconto, tem também o Ora Pronobis, de brinde para você, que é um mix de vitaminas e minerais, também para deixar aí a sua saúde em dia. Mas tem que ligar agora e é para as 10 primeiras pessoas, não perde tempo. É isso, corre lá, 0800 787 7070. Vou repetir, 0800 787 7070. Bom, lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube, também pela plataforma Rumble. Mais de 58 mil pessoas nos acompanham aqui ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. Quero aproveitar essa audiência maravilhosa para convidar você a assinar a Revista Oeste. Você que gosta do nosso conteúdo, corre lá, revistaoeste.com/assine, ou então aponte a câmera do seu celular, aqui um passo a passo bem simples, bem rápido, para você também se tornar um assinante. Lembrando, reforçando mais uma vez, que nós não aceitamos financiamento público, não aceitamos dinheiro de empresas estatais, de partidos políticos. Então é o valor da sua assinatura que financia todos os projetos aqui da Revista Oeste, como Oeste Sem Filtro, todos os nossos programas e, claro, a nossa revista digital. Então, você que está cansado da velha imprensa, vem para cá, vem para a Revista Oeste, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do nosso conteúdo. E a gente segue tratando da operação da Polícia Federal
contra o PCC. E, Ana, você comentou no seu comentário anterior falando aí que tem gente colocando, né, na conta do atual governo o sucesso da operação da Polícia Federal. Olha só essa, né? A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, atribuiu a Lula o sucesso da operação. Ela escreveu no Twitter, aspas, juiz parcial que não se importou com o ódio que alimentou com a Lava Jato, tem aula de civilidade e democracia do governo Lula. E aqui eu já emendo, porque a aula, pelo visto, começou ontem. Inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra fuder. É quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que eles visitavam lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. Diga lá, Ana, quer comentar, Augusto? O PCC também está aí para se vingar, né? E você vê que tem um dado momento que a blogueirada ali, não sei quem que falou assim, acertar as contas, foi a última palavra. É inacreditável. E o mais curioso é o silêncio dessa infeliz, né, terrível coincidência de um presidente de uma república falar diante de jornalistas que estão rindo, olha lá, ele falou que quer ferrar com o Sérgio Moro. E no dia seguinte, essa operação aí é levantada, é descoberta, e não custa lembrarmos também, né, de alguns vídeos que rodam na internet sobre os diálogos cabulosos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, vamos chamar o vídeo. Agora, o silêncio, eu corri aqui agora, enquanto vocês estavam falando, sobre vários, nas redes sociais de vários veículos, e nada, absolutamente nada. Imaginem se tivesse sido o presidente Bolsonaro falando uma atrocidade dessa, que só pensava em ferrar um adversário, né? Um juiz, no caso. E agora esse juiz é senador. Onde está o STF ou qualquer ministro do STF para dizer, senhor presidente Luiz Inácio, que feio, não, isso não pode. Imagine se o presidente Bolsonaro tivesse falado uma coisa dessa, senão já estaríamos vendo pronunciamentos do Gilmar Mendes, do Barroso, do Alexandre de Moraes, Randolph Rodrigues pedindo 72 horas para o STF fazer não sei mais o quê, pedidos de impeachment, ou seja, estamos diante de um estado não apenas de exceção, né, como nós temos falado aqui no programa, um estado de exceção no Brasil, mas um estado de absoluta inércia da imprensa, o que é muito assustador. Diga lá, Augusto. Ele falou aula de civilidade, como é que é? É isso aí, democracia. Até agora eu não estou sabendo, hein? Posso estar enganado. O Lula já se solidarizou com o senador Moro, não fez nenhuma declaração e nenhum ministro também se declarou estarrecido com a descoberta. Nenhum ministro do governo, ministro de Estado ou ministro do Supremo. Aí fica difícil acreditar em qualquer tipo de isenção. Bom, e ainda, quer comentar, Cris, a respeito desse tweet de Gleisi Hoffmann? Na verdade, eu queria trazer uma informação. Eu estava procurando aqui e encontrei, e acho que vale a pena a gente trazer para a nossa audiência uma informação adicional sobre esse site Brasil 247, em que os blogueiros ali, né, que se dizem jornalistas, estavam rindo diante das bravatas do agora presidente Lula. A revista Veja, no blog do Reinaldo Azevedo, no ano de 2015, a data é 3 de agosto de 2015, publicou a seguinte notícia: site Brasil 247 recebeu dinheiro do Petrolão
a pedido do PT, diz despacho do juiz Moro. Então, eles também têm uma vingançazinha ali, né, contra o juiz Moro. Foi o juiz Moro que revelou que era esse blog. Vou ler um trechinho bem rápido aqui da reportagem, aspas para a reportagem da revista Veja, nos áureos tempos da revista Veja, e também do blogueiro Reinaldo Azevedo, né? Em um despacho proferido nesta segunda-feira, o juiz Sérgio Moro afirma que o dinheiro do Petrolão foi usado para bancar o site Brasil 247, a pedido do Partido dos Trabalhadores. Os repasses foram feitos pela Jump, uma empresa de consultoria controlada pelo lobista Milton Pascovitch. Considerando que a Jump era, como afirma seu próprio titular, uma empresa dedicada à lavagem de dinheiro e repasse de propinas, parece improvável que o conteúdo do documento em questão seja ideologicamente verdadeiro, pois difícil vislumbrar qual seria o interesse da empresa, da espécie, em anunciar publicidade ou patrocinar matérias em jornal digital, afirma o juiz. E a reportagem continua detalhando essa propina. O Brasil 247 também depois aparece em listas da Odebrecht, enfim, era a tal da blogosfera lulista. Esse é apenas um site, tinha vários que alimentavam notícias boas no momento em que o Brasil afundava em desgraça econômica, em corrupção, mensalão, petrolão e aquela blogosfera dando notícia como se fosse o governo mais lindo do mundo. E tá aí agora os blogueiros desse mesmo site bajulando Lula, né, recém-conduzido de novo ao Palácio do Planalto e diante de qualquer bravata dando gargalhadas. Os jornalistas honestos sabem que o nome oficial é 247, mas pode chamar de 171 que ele atende. E a soma dá 13. E a soma Cris, dá 13. Agora, o Augusto, só um detalhe. Se alguém tiver estômago e quiser entrar nesse site 247 hoje, vai encontrar os seus comentaristas, colunistas, chame do que quiser, né? Endossando a fala do Lula e, inclusive, com outras palavras que eu não vou pronunciar aqui. É isso aí. Eu só quero trazer aqui também para discussão um tweet do Felipe Neto. A Cris falou em blogueiro. Ele tweetou o seguinte: a maior dor do Sérgio Moro vai ter que ser conviver com o fato de que hoje ele só está vivo e seguro graças ao trabalho das pessoas que ele perseguiu e tentou arruinar de todas as formas possíveis. É a narrativa. Eles vão empurrar a narrativa de que esse governo, o Lula, que ontem disse que o sonho dele era apenas ferrar o Sérgio Moro, eles vão empurrar essa narrativa, que esse governo estava protegendo o Sérgio Moro. Não é verdade, essa operação vem do ano passado, né? Há várias informações aí sobre essa operação que já vem do ano passado. Uma operação desse porte, desse nível, não acontece em apenas um mês, e eles vão exatamente empurrar isso aí. Vocês podem ver que já tem já estão orquestrando a narrativa. A Glaze, o Felipe Neto, que é um ignorante político, mas tem a sua influência aí, está sendo usado inclusive para fazer propaganda de que as redes sociais precisam ser censuradas. Vão empurrar isso, claro que vão empurrar isso. A questão é, onde está a declaração do Lula, do presidente Lula? Não é o do Lula de ontem, o ex-presidiário, porque ontem quem disse foi o ex-presidiário, como ele disse, né, quando eu estava na cadeia. Mas o pronunciamento aí do presidente Lula hoje sobre essa operação e sobre qualquer ministro do STF, pode ser qualquer um, pode ser a ministra Carmen Lúcia, ninguém vai falar desse ataque às instituições, porque estamos falando de um juiz, o braço de um judiciário, e hoje um senador, um braço do legislativo. Ninguém vai falar sobre esse ataque às instituições? O problema, né, Ana, para falar que a Polícia Federal fez isso por ordem do Lula, eles vão ter de admitir que o Lula comanda a Polícia Federal e, se eles disserem isso, o juiz Alexandre de Moraes tem o dever de destituir o superintendente da Polícia Federal. Ele impediu a posse de um indicado pelo presidente Bolsonaro para que isso não ocorresse,
Então está meio complicada a situação do PT nessa. Não só está complicada, como é mentira. Total. É mentirosa essa afirmação, como a Ana bem lembrou. Todo esse monitoramento era feito há muito tempo, há meses, portanto não teve início sequer no governo Lula, é mentira. Mentira. E a Polícia Federal não é autônoma e independente? É isso aí. Não foi isso que foi martelado durante tanto tempo? Então, se essa for a desculpa oficial e se isso sair das palavras do Lula ou de outros dos seus ministros, é grave. É grave, porque significa que é interferência na Polícia Federal, o que até outro dia o consórcio da imprensa considerava um crime agudo. Não? Agora, 18 horas, 40 minutos, mais de 60 mil pessoas aqui conosco ao vivo. Obrigada pela audiência, pela companhia. Não esqueça de compartilhar esse link nas suas redes sociais. Vamos seguir os assuntos. Bibo Nunes, deputado do PL do Rio Grande do Sul, protocolou há pouco um pedido de impeachment de Lula. O parlamentar tomou a decisão depois da entrevista de Lula ao site governista Brasil 247, que vimos agora há pouco, em que fala de vingança a Moro. Segundo parlamentares, Lula cometeu crime de responsabilidade. Cris, salvo engano, esse é o segundo pedido de impeachment contra Lula, né? O primeiro foi aquela insistência na tese de golpe com relação ao impeachment de Dilma Rousseff, salvo engano, em janeiro ali, né? E isso que a CPI do 8 de janeiro nem começou, né? Porque vai começar e a gente vai descobrir muito mais coisa aí que rende pedidos de impeachment de Lula e quiçá de mais gente graúda também, né? Agora, vamos falar sério, né? Era para estar 513 deputados, ou tirando os do PT, mas, sei lá, uns 400 deputados já deveriam ter feito esse pedido de impeachment hoje, senadores também. Porque a gente precisa que os nossos representantes tenham a mesma indignação que nós, né, os representados por eles. E nós estamos indignados, nós não queremos ser governados por alguém com palavreado chulo e com esse sentimento, com esse ódio, alguém que é o próprio gabinete de ódio, né? Falavam tanto, né, de um possível gabinete de ódio que nunca apareceu, pois a gente tem o gabinete de ódio ambulante dentro do Palácio do Planalto agora. Vamos deixar isso acontecer? Como disse a Ana e o Augusto também, e se fosse no governo Bolsonaro, não teria uma enxurrada já de pedidos de impeachment? Tem que ter já, de imediato, muito barulho. Randolfo Rodrigues já teria corrido lá para o STF para fazer qualquer pedido lá na barra da toga da mamãe STF e provavelmente ser atendido, né? Então a gente precisa que os deputados, que os senadores que realmente se preocupam com o decoro, com o país, com a justiça, com a segurança pública, não permitam que a gente continue a ser governado por alguém que tem esse nível de motivação. Estou aqui para me vingar de todo mundo. Não dá mesmo. Eu espero ter mais notícias dessas nos próximos dias e cada vez com mais força e que isso chegue a quem tiver que chegar, né? E aí, Silvio, o que esperar aí desse pedido de impeachment agora proposto pelo Bibo Nunes, deputado do PL do Rio Grande do Sul? Eu acho que teremos muitos pedidos de impeachment nos próximos meses. Esse governo sequer completou 100 dias e já há motivos de sobra para apresentar pedidos de impeachment. Essa fala indecorosa do Lula, divulgada ontem, ela talvez seja a mais grave até agora, mas vamos torcer para que não, afinal de contas, a gente não quer corrupção, a gente não quer a ladroagem de volta, o crime explícito, mas talvez isso possa acontecer no futuro também, né? Então vamos aguardar, Paula. Agora, sobre a tramitação em si, não há também grandes esperanças de que o Arthur Lira, neste momento, pautaria um pedido de impeachment. A gente sabe que para um processo desse, que é um processo longo, um processo que envolve comissões especiais, envolve oitiva de testemunhas, horas e horas de depoimento, é preciso muito apoio dentro do Congresso, é preciso uma insatisfação popular muito grande, é preciso o povo na rua, é o povo quem decide no final das contas, e o povo neste momento não pode ir às ruas, está impedido de fazer manifestações políticas por decisão do judiciário. Então, não acredito que o pedido de impeachment vá prosperar neste momento, mas acredito sim, e repito, que não será o único, e vamos ver se não vai aparecer algum
nos próximos meses sobre assuntos pouco republicanos, que é o esporte preferido do PT. Bom, e daqui a pouquinho, aqui no Oeste Sem Filtro, nós temos uma entrevista com a presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo. E agora nós temos um recado da Brasil Paralelo para vocês. Semana passada estreou o documentário original A Direita no Brasil, onde eles reuniram mais de 20 figuras públicas que viveram o ressurgimento da direita brasileira na pele, para responder a uma pergunta incômoda. Afinal, há um futuro para a direita no Brasil? O documentário foi visto por mais de 90 mil pessoas e, devido ao sucesso da estreia, a promoção da Semana do Consumidor foi prorrogada. Entramos agora na última semana para você garantir 50% de desconto em qualquer plano da Brasil Paralelo. É o maior desconto do ano para você ter acesso a todo o conteúdo do streaming Brasil Paralelo. Então aproveite agora essa oferta e libere seu acesso pela metade do preço a mais de 100 produções originais, mais de 90 cursos com professores renomados, programas, conteúdo infantil e diversos filmes selecionados a dedo pela curadoria deles. Você tem até domingo, dia 26 de março, para garantir nosso desconto de 50% em todos os planos. O plano básico sai por menos de R$10 por mês e o plano mais completo está com desconto de mais de R$350 por ano. Então não perca mais tempo e garanta o melhor da Brasil Paralelo pela metade do preço. Libere seu acesso a mais de 100 produções originais como A Crise dos Três Poderes, O Teatro das Tesouras, a série Investigação Paralela que retorna ainda este ano e a nova trilogia A Direita no Brasil. Além dos documentários originais, a Brasil Paralelo disponibiliza um catálogo de filmes selecionados a dedo, com sinopses em vídeo e análises de todos os filmes, podcasts e programas exclusivos, conteúdo infantil seguro para todas as idades e mais de 90 cursos com professores renomados. Tudo isso em uma plataforma própria que pode ser usada na sua Smart TV, smartphone ou no seu computador. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Não perca a oportunidade de liberar seu acesso ao conteúdo exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo pela metade do preço. Aproveite a última semana de desconto para fazer sua assinatura com 50% off e assistir ao novo documentário A Direita no Brasil. O plano básico está saindo por menos de R$10 mensais. Para assinar, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo ou acesse www.brasilparalelo.com.br/oeste. E agora, 18h47, hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar agora com Suzana Duval Moore, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo. Boa noite, Suzana, seja bem-vinda aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. E acho importante esse espaço hoje, que é justamente para a gente demonstrar que os criminosos não podem tomar conta do nosso país. Suzana, eu começo perguntando, pelas informações que nós temos até agora, né, o plano para matar Sérgio Moro e outras autoridades parece, a princípio, que já estava em estágio bem avançado. Foram encontrados aí carros blindados, dinheiro em cofre, imóveis alugados. Se a Polícia Federal, né, essa operação da Polícia Federal não tivesse ocorrido hoje, o que poderia ter acontecido com esses alvos aí em potencial? Então, fica difícil a gente conseguir prever alguma coisa. Eu não trabalhei na operação, vou deixar bem claro aqui, mas eu tenho acompanhado tudo que tem saído na imprensa, e o que a gente sabe é que se não tivesse saído hoje, pela gravidade, né, que está sendo noticiado, pela gravidade da operação que foi hoje em quase 5 estados, realmente o senador Sérgio Moro e a família dele estaria em alto risco. Então, é muito importante a gente perceber o trabalho que a Polícia Federal tem feito de forma autônoma, muitas vezes com até dificuldade, mas há uns 20 anos a gente tem demonstrado isso para a sociedade, e que a gente também não vai deixar barato para o crime. Muitas vezes, nessa situação de autoridades como juízes, senadores, que
colocam-se em risco por combater firmemente, por ter uma postura mais firme contra presidiários, contra os criminosos, contra condenados, e muitas vezes são perseguidos e sofrem retaliações. Então é muito importante ter essa resposta do Estado. A Polícia Federal trabalha para que tenha essa resposta, né? Os policiais federais estão prontos para isso, porque também sofrem esse tipo de ameaça, esse tipo de retaliação, e nós, como sociedade, não vamos aceitar qualquer ameaça e retaliação de criminosos. Pergunta, Cris Grêmio. Sua pergunta, Cris. Oi, Suzana, prazer conversar com você. Eu queria saber sobre apreensões. Num momento como a gente está vendo uma operação grande dessas, com vários mandados de prisão e também de busca e apreensão, o que acontece com os bens desses criminosos se ficar configurado que efetivamente estavam envolvidos em plano para matar um senador da República, um ex-juiz, um ex-ministro de Estado, por exemplo? Os bens que são apreendidos, eles são decididos, depois que há uma condenação, são decididos pelo juiz que está diante dessa investigação. Então, bens que são relativos, os únicos bens que realmente são expropriados de uma forma mais direta são bens ligados a tráfico de drogas, né, que não foi o caso. Mas os bens que todo esse material que está envolvido nessa investigação, depois, ao final da investigação, se houver a condenação dos acusados, vai ser decidido pelo juiz o que vão ser feitos com os bens. Perfeito. Nós estamos conversando agora com a presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo, Suzana von Moor. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Suzana. Muito obrigada pela entrevista. O crescimento do narcotráfico, é claro que isso se deve à falha de políticas de Estado. E no Brasil, hoje, nós sabemos que existem diálogos cabulosos, digamos assim, para colocar entre aspas, né, entre traficantes e agentes políticos. O Brasil já caminha para a sua transformação aí num narco-estado, Suzana? Se depender dos policiais federais, eu acredito que não. A gente tem se esmerado muito em fazer um trabalho para a sociedade, né, combater o tráfico de drogas nas fronteiras, e nós, como sindicato, nós buscamos os recursos para que os policiais possam trabalhar e exercer a sua função. Então, nós conhecemos a realidade da fronteira, sabemos que precisamos de mais investimentos, que com investimentos melhores na fronteira, isso vai diminuir, a gente consegue melhorar muito, diminuir muito o tráfico de drogas nas cidades, se a gente consegue aumentar o monitoramento, câmeras, tecnologia, policiais, isso a gente consegue diminuir muito a criminalidade aqui, mas a gente precisa de recursos, por isso que a gente está sempre aqui, e agradeço o espaço dado aqui hoje, porque é muito importante que a gente leve isso para a sociedade, para que a gente tenha o apoio da sociedade, para que a gente consiga os recursos necessários para que a gente possa continuar trabalhando. Então, o trabalho da imprensa também é muito importante nesse segmento, para que a sociedade cobre, para que não seja abandonado o trabalho que a polícia tem que fazer de combate ao narcotráfico, de combate às organizações criminosas, que se a gente afrouxar e relaxar, e como começa a relaxar também dentro dos presídios, visitas, etc., volta a aumentar esse comando, esse narcotráfico sendo comandado de dentro de presídio. Então, são várias medidas que a Polícia Federal atua junto com outras polícias, outras forças de segurança nacional, que tem o comprometimento dos policiais e que a gente busca firmemente os recursos para isso, tanto recursos humanos como recursos materiais. E é muito importante esse espaço aqui para que a sociedade saiba dessa necessidade e cobre também dos governos essa postura de combate ao crime. Silvio. Boa noite, obrigado pela entrevista. Suzana, a gente sabe que facções criminosas, especialmente essa no caso, se tornaram aí verdadeira multinacional do crime, atua em diversas
áreas e fora das fronteiras, inclusive fora das fronteiras do Brasil. Você citou isso agora há pouco. Mas a pergunta é, houve algum avanço nos últimos tempos do ponto de vista de integração, de inteligência, entre os estados e também com países vizinhos ou até em outros continentes? Sim, nós tivemos um aumento até do efetivo da Polícia Federal em 10% no governo passado. Então, foram vários concursos, mesmo em época de pandemia, conseguimos melhorar o efetivo da Polícia Federal, que é muito carente, é um efetivo muito reduzido em comparação com outras polícias e com a quantidade de atribuições que a Polícia Federal tem. Então, a gente teve essa solicitação atendida do governo anterior, tivemos esse investimento em recursos humanos, em pessoas, em policiais, para estarem nas fronteiras, e também tivemos investimento em material, conseguimos aí comprovadamente reduzir índices de criminalidade e acredito que a gente tem que continuar esse trabalho. Então o trabalho aqui na imprensa, junto à sociedade, é muito importante para que a gente continue cobrando das autoridades, dos nossos governantes, o investimento nessa área de segurança pública. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Boa noite, Suzana. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Eu pergunto o seguinte, na Colômbia, no auge do poder, né, dos cartéis, do narcotráfico, foi preciso a entrada em cena aí do Exército, né, para trabalhar junto com a polícia no desmantelamento das organizações. Você acha que o Brasil pode chegar a esse estágio, ou a Polícia Federal tem condições de travar esse combate sem a ajuda do Exército? Eu acredito que são atribuições diferentes, né? Tanto a atribuição da polícia como do Exército podem se complementar, podem trabalhar em conjunto. Há situações que sim, que é importante apoio do Exército, trabalho de investigação de narcotráfico é da Polícia Federal e é por convênio também das polícias civis dos estados. Então, hoje a gente já tem as polícias trabalhando nessa área, fazendo a área de investigações, tem especialização nisso, tem convênios com outros países para combate do narcotráfico, né? Nós somos parte também da Interpol, junto com mais inúmeros países, e focamos também dentro da Interpol, o enfoque também é o combate ao narcotráfico. E eu acredito que em determinadas regiões, em determinadas situações, é possível e é interessante ter sim o apoio do Exército em certas operações. Mas a investigação, ela passa realmente pela atribuição constitucional da Polícia Federal, principalmente. Nós estamos conversando ao vivo com Suzana Duval Moore, ela que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo. Ana tem mais uma pergunta. Suzana, eu queria perguntar, já que estamos falando, né, de narcotráfico, você mencionou exatamente o belo trabalho da Polícia Federal nas fronteiras, né, que vocês precisam dar o apoio da população para que a população force as autoridades a investir exatamente nessas operações. Muitos políticos desse atual governo e políticos também aqui nos Estados Unidos, eles defendem a descriminalização das drogas, a legalização das drogas, e muitos até falam que se legalizarmos as drogas, isso teria uma diminuição no tráfico de drogas, o narcotráfico seria enforcado de alguma maneira financeiramente, já que tudo estaria legalizado. Bom, Suzana, eu moro na Califórnia, aqui fazemos fronteira sul, né, com o México. Aqui passou leis que legalizaram as drogas, foram passadas e assinadas pelo governador, e esse contrabando, o tráfico não diminuiu, Suzana. Eu queria saber a sua posição em relação a isso, se a legalização das drogas no Brasil, se isso diminuiria o tráfico de drogas e a atuação dos cartéis. Eu acredito que não. Particularmente, eu sou contra a liberação das drogas, porque eu acredito que não resolve o problema do tráfico, que inclusive, com a liberação, legalização, iria aumentar, porque seria maior concentração de dinheiro, realmente as pessoas se sentem
como tem uma autorização do Estado para uso, as pessoas sentem que é seguro e que pode se usar. Então, o consumo naturalmente aumenta e o dinheiro gerado pelas drogas continua sendo utilizado para os crimes, porque quem tem a expertise e toda de lidar com essa situação é o narcotráfico. Então, também não tem muito de onde tirar e até a própria cocaína, ela somente é produzida em 3 países, que é a Colômbia, a Bolívia e o Peru, não tem como se produzir em outros países. Então, de certa forma, também, mesmo que o Brasil resolvesse legalizar as drogas, estaria comprando drogas do narcotráfico, porque só pode ser produzido nesses 3 países. Esses 3 países são países que hoje também não têm a cocaína legalizada. Então, eu sou contra, acho que isso aumentaria todo esse aparato, essas organizações criminosas, que podem depois praticar mais diversos tipos de crimes aqui dentro do Brasil, que a gente sabe que o dinheiro do narcotráfico é muito forte e é investido em outros tipos de crime também. Nós conversamos ao vivo com Suzana Duval Moura, ela que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo. Aproveito para fazer uma propaganda aqui, que tive a oportunidade de conversar com ela no programa As Liberais, Branca Nunes e eu. Foi um papo muito bacana sobre segurança pública, sobre a operação da Polícia Federal nas fronteiras. Então convido a você que está nos acompanhando aqui no Oeste Sem Filtro a acompanhar a entrevista com a Suzana no programa As Liberais, que deve estar disponível na próxima terça-feira, a partir das 8h30 da noite. Suzana, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Agora, 19h01, a gente segue aqui, girando os assuntos aqui no Oeste Sem Filtro. Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, considera leviana e descabida qualquer vinculação da operação da PF de hoje com questões políticas. Aspas. Eu fico realmente espantado com o nível de mau caratismo de quem tenta politizar uma investigação séria. Investigação que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo, fecha aspas. Segundo o ministro, a ação do PCC tem caráter terrorista no sentido de intimidar. Quero ouvir seu comentário, Cris Grêmio. Olha, acho que você curta aqui, vou plagiar o ministro e dizer que eu fico realmente espantada com o nível de mau caratismo de um ministro da Justiça, que uma hora está flanando ali no meio de uma comunidade sem escolta, dando um recado para a população, olha, eu convivo bem até com o crime organizado, né? E no dia seguinte, 2 dias depois, está aí querendo acusar aqueles que apontam a fala do ex-presidente Lula com uma possível ligação com essa ameaça que a polícia descobriu agora, porque é lógico, né? Num dia acontece uma coisa, no outro dia outra, apontando isso como mau caratismo. É demais, viu? Eu acho muito debochado o ministro da Justiça falar isso e querendo, de alguma forma, querendo colocar uma cortina de fumaça sobre o que nós estamos enxergando muito bem. E já que estamos falando de Flávio Dino, pedi para a produção exibir aquele vídeo, porque no último dia 13, o ministro da Justiça entrou no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sem escolta policial. O vídeo então viralizou nas redes sociais, ele foi a uma das favelas participar do evento de uma ONG. E aí, Silvio, nós comentamos bastante aí essa notícia, né, e a pergunta que fica no ar, né, como uma autoridade conseguiu entrar numa comunidade, numa favela como essa, sem autorização, sem escolta policial, aparentemente sem colete à prova de balas. Quem fez essa pergunta que você acaba de fazer, Paula, foi chamado de miliciano ou milicianinho pelo ministro da Justiça. Imagine se fosse uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Teria sido cravejada de balas e talvez os policiais não sobrevivessem. Paula, e sempre importante lembrar que a maioria das pessoas que vive lá nessa favela, assim como nas outras no Rio de Janeiro, são pessoas de bem, trabalhadores e não traficantes, que são a minoria, mas que fazem essas pessoas de bem reféns. Agora, o Flávio Dino foi lá sem escolta, algo que não é praxe e não quer ser questionado por isso. Assim como faz parte de um governo que defende abertamente o desarmamento da população e o desencarceramento, a saída em massa de pessoas que estão presas cumprindo pena
nas cadeias. É um governo que se preocupa muito mais com a superlotação de cadeias do que com as famílias de pessoas que perderam entes queridos assassinados, do que pessoas que são roubadas diariamente, principalmente os seus celulares. Afinal de contas, como já disse o presidente da República em exercício, tudo bem, era só um celular. Ou seja, qual é a política que este governo defende? Está muito clara, né? Está muito clara. Então, quando eles são criticados por uma bandidolatria, eles ameaçam processar ou chamam as pessoas que fazem isso, que apontam o dedo e apontam estes pontos que eu acabei de colocar, de milicianos. Augusto, você tinha questionado aí se o Lula ou algum ministro do governo havia se manifestado sobre o caso. Está aí, então, Pronto. Manifestação de Flávio Dino. Excelente. Vou tomar como verdadeira verdadeiras as palavras dele. Mau caratismo é tentar politizar uma investigação séria. Atenção. Investigação que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador da oposição ao nosso governo. Quer dizer que ele sabia da existência de ameaças ou de um plano assassino contra o senador Sérgio Moro? Sabia? E mesmo assim não aconselhou o chefe a não confessar que tudo que ele quer na vida é ferrar o senador Sérgio Moro? Esse governo aí precisa conversar mais, né? Ana? É esse exatamente o ponto, Augusto. Ele não olhou o presidente a ficar com a boca fechada e evitar essa bobagem que ele disse. Olha, essa semana eu li, né, peguei na internet e li as aspas daquele, né, do diálogo cabuloso numa operação da Polícia Federal em 2019, e eu vou antecipar aqui um pouquinho o nosso quadro A Internet Não Perdoa, e vou pedir para a nossa produção mostrar o vídeo, né, é um áudio, aliás, do tesoureiro do PCC, o Elias. A reportagem é de 2019 e é exclusiva da TV Record, mas nós recuperamos aqui. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem está na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo um diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um mesmo, mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT com nós tinha diálogo, mano. Esse cara aí, o Sérgio Moro, na época o Sérgio Moro era o ministro da Justiça, né, do governo do presidente Jair Bolsonaro, e em várias operações, né, de transferência das cabeças dos cartéis do tráfico, ele colocou muita gente em presídios federais de segurança máxima, né, enforcou a comunicação, enforcou artérias financeiras também, como é feito aqui nos Estados Unidos, e os caras ficaram, né, chateados aí com o Sérgio Moro. Mas com o PT, eles tinham, de acordo com o tesoureiro do PCC, eles tinham o diálogo cabuloso com o PT, mano. Augusto. Qual é a diferença essencial entre essas declarações e a do Lula? A diferença é que aí a gente usa, como é que é? Esse som, né? Entra o apito aí cobrindo as palavras. O diálogo, o vocabulário é o mesmo, a raiva é a mesma. Tá, então não estou acusando o Lula de nada, não. Eu estou acusando o Lula de ser, com muita frequência, uma besta quadrada em matéria de declaração política. Eu vou pedir para a produção exibir agora mais um trecho da fala do senador Sérgio Moro, agora há pouco, no plenário do Senado. Agora, uma coisa que eu aprendi também
é que quando a gente combate a corrupção, tentam nos matar com mentiras. E quando a gente combate o crime organizado, tentam nos matar de verdade. E eu tenho que dizer, pedindo vênia aos colegas, e lamentar, senador Jacques Wagner, a frase de ontem do presidente, que quando o presidente coloca frases dessa espécie, não vou falar o verbo, preservar o decoro aqui da casa, e quando o presidente fala que pretende se vingar, isso ele expõe a mim e a minha família, de certa maneira, a risco, porque ele incentiva comportamentos, muitas vezes de mentes influenciáveis, que podem nos colocar numa situação vulnerável. Então, esse tipo de frase, sim, tem que ser lamentado. E gostaria, né, mais do que uma palavra, um gesto. Gostaria de ter, por exemplo, o apoio do governo federal, dos representantes aqui do Partido dos Trabalhadores e da base do governo, para esse projeto. Silvio, importante esse ponto que o Sérgio Moro destacou aí em relação à fala do Lula de ontem, né? Sim, e nós, nas duas vezes em que ele foi atacado, tanto ontem pelo Lula, quanto pelo senador Rogério Carvalho de Sergipe na semana passada, nós cobramos do Sérgio Moro que assumisse a postura de senador da República na tribuna, fosse assertivo, respondesse à altura esse tipo de ataque de quem participou de um partido que comandou o maior esquema de corrupção do Brasil, que foi condenado por quadrilha, por se tratar de uma quadrilha que pilhou os cofres públicos, e agora ele fala muito bem. Ele diz o seguinte: quando uma frase dessa parte da boca do presidente da República, isso é uma ameaça aos familiares dele, é uma ameaça a ele e às pessoas que o cercam. É de uma irresponsabilidade essa fala do Lula absurda. Por isso a gente comentou agora há pouco que sim, é motivo para um pedido de impeachment. Com certeza é. Infelizmente, é difícil prosperar um pedido de impeachment neste momento, e as razões já foram elencadas aqui no comentário anterior. Mas é de uma irresponsabilidade, tanto que repercute muito mal, fora das nossas fronteiras, a frase dele. Porque aqui dentro o consórcio da imprensa praticamente fica calado, fingiu que não viu, né? Coloca ali num cantinho do site, no cantinho da página, comenta bem brevemente nos veículos de televisão. Tudo muito disfarçado, né? A assessoria de imprensa serve para isso. É para isso que essas redações funcionam. Eles não vão reproduzir a frase, é muito importante. É quem combate a corrupção, né, sofre tentativas de assassinato, claro, com mentiras. É isso aí. Ana, quer comentar? Não, eu acho que o Silvio foi perfeito, porque nós cobramos exatamente a postura do Moro para que ele seja mais incisivo como senador e senador de oposição agora. Então, nós criticamos o Sérgio Moro quando ele saiu do cargo de ministro da Justiça, e aí eu acho que o Sérgio Moro ali, ele ouviu algum canto da sereia, alguém muito atrelado na política disse: olha, o senhor é maior que o Brasil, o senhor é maior que o governo do presidente Bolsonaro, um governo muito técnico. Eu acho que ele acreditou, deve ter sido inocente, acreditou e enveredou aí por um caminho de acusações que não foram confirmadas até hoje, né, principalmente de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, tanto que o presidente Bolsonaro disse: tudo bem, o STF não quer que eu nomeie A, eu nomeio B, eu vou mostrar que eu não tenho nenhum interesse em nomear alguém próximo à minha família para comandar a Polícia Federal. Depois seguiu fazendo ilações, provavelmente querendo correr aí numa campanha presidencial. As pesquisas mostraram que ele não tinha esse capital político todo para entrar numa corrida presidencial, mas nada disso apaga o brilhante trabalho que ele fez na Lava Jato, como juiz da Lava Jato, como homem da lei e um homem corajoso de enfrentar, na época, peixes muito grandes, né? Principalmente o ex-presidente Lula, que hoje nós sabemos tem todo um sistema de aparelhamento com o judiciário, que hoje é muito óbvio.
e agora ele, espero que ele traga para o plenário do Senado a mesma coragem que ele teve como juiz de primeira instância lá em Curitiba, na Lava Jato, e hoje ele demonstrou, ele deu esse primeiro passo e cobrou corretamente uma palavra do presidente da República. E nós aqui cobramos não apenas do presidente da República, mas de qualquer ministro do STF, porque quando qualquer ministro do STF era criticado pelo presidente Bolsonaro ou por políticos ligados ao governo do presidente Bolsonaro, nós sempre escutamos que aquela crítica era um ataque à instituição do Supremo Tribunal Federal. Ora, então, o que o presidente Lula disse ontem não é um ataque à instituição do Senado? E durante essa semana, nós falamos aqui no programa Oeste Sem Filtro sobre o caso do diretor afastado desde janeiro deste ano de uma escola em Jacutinga, no Rio Grande do Sul. Flávio Gabardo trabalhava há 20 anos na Escola Estadual Érico Veríssimo. Ele foi obrigado a deixar o cargo por ter lido em uma rádio local trecho de um artigo de José Roberto Guzzo, nosso colunista aqui da Revista Oeste. O PT denunciou Gabardo à Secretaria de Educação, alegando que a leitura continha, abre aspas, argumentos racistas. Um processo administrativo disciplinar foi aberto e está na Procuradoria-Geral do Estado. Desde segunda-feira, estamos tentando falar com a secretária de Educação, Raquel Teixeira. A assessoria alega falta de tempo. Raquel foi deputada federal pelo PSDB de Goiás e ocupou vários cargos no governo goiano. Ela frequentou o noticiário político durante o escândalo do Mensalão. Ana, rapidamente, você que, como a gente diz, fuçou na internet para relembrar o histórico da Raquel Teixeira, né? Lá de Goiás, ela que foi deputada federal. Conta pra gente essa história. Eu achei tão absurda essa história, Paula, porque o meu pai foi diretor de escola durante muitos anos, como o professor Flávio, sempre teve um respeito muito grande pelos professores, pelos pais, e esse respeito era recíproco. E eu achei de uma covardia tão grande um professor tão dedicado como o professor Flávio de ter sido afastado por ler um artigo do nosso brilhante e espetacular mestre J.R. Guzzo. Eu falei, não é possível, e a secretária de Educação não se pronuncia, o mínimo que ela deveria fazer era pelo menos se pronunciar, olha, estamos apurando, mas não, ela sumiu do radar, e isso ficou na minha cabeça, né? O que o meu pai faria, e meu pai faria o que eu fiz ontem, foi investigar porque essa mulher está num absoluto silêncio. E aí, ontem eu joguei no nosso grupo, mas essa é a deputada do PSDB, foi secretária de Educação no estado de Goiás, passou a vida em Goiás, agora é secretária de Educação do Rio Grande do Sul. E aí joguei no grupo e o Silvio, maravilhoso, levantou o tapete e aí eu passo a bola para ele. Diga lá, Silvio. Ana colocou no nosso grupo, né? E Raquel Teixeira, PSDB. Eu falei, mas é a Raquel Teixeira que apareceu no noticiário do Mensalão na época, em 2005, e era. Bom, em primeiro lugar, ela não responde aos nossos pedidos de entrevista. E eu pergunto a ela, então, aqui, a senhora neste momento está ocupada em Goiás ou no Rio Grande do Sul? Aonde a senhora está? Porque a senhora fez a carreira inteira em Goiás, foi secretária, ocupou cargos como a Paula bem lembrou. Depois tentou ser, inclusive, vice-governadora na chapa do PSDB e perdeu a eleição. Depois tentou ser reitora da Universidade Federal de Goiás, não conseguiu. E aí arrumou um emprego no Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, aquele que largou o estado para tentar ser candidato à presidência, não conseguiu, depois decidiu voltar ao governo gaúcho e acabou conseguindo, enfim. Na época, eu me lembro, em junho de 2005, no país vivia toda aquela efervescência por conta das denúncias de que o governo Lula pagava o mensalão, denunciadas pelo Roberto Jefferson, no 6 de junho, para entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ao próprio jornal Folha de São Paulo, a Raquel Teixeira afirmou que seria ouvida no Conselho de Ética da Câmara, porque tinha
porque, na verdade, no dia anterior, um colega dela de bancada lá do PSDB de Goiás, o Lereia, Carlos Lereia, tinha dito que ela estava negociando a troca de partido, sair do PSDB e ir para o PL, que era comandado pelo líder, o líder da bancada do PL na época era o Sandro Mabel, hoje não mais deputado, que foi inclusive arrolado no mensalão, acabou absolvido, e que ela receberia dinheiro, 30, 40 mil reais, para sair do PSDB e para ir para o PL. E aí ela disse ao jornal Folha de São Paulo, na época, até em entrevista, não me omitirei, irei ao Conselho de Ética, vou fazer denúncias. Ela era muito ligada ao governador Marconi Perillo, que também disse publicamente ter ouvido de Lula, que sabia do mensalão, que o Lula tinha sido avisado do mensalão, e aí ela apareceu no Conselho de Ética e disse, eu não tenho nenhuma prova contra o senador Sandro Mabel, não tenho nada a dizer, ou seja, ela já frequentou o noticiário lá atrás, justamente porque se esquivava, né? Então, talvez será que ela não está se esquivando de novo de um caso que grita como esse e que tem mobilizado milhares de pessoas por aí, né? Pessoas fazendo abaixo-assinado, um professor que está sendo uma tentativa de anulá-lo em vida pela esquerda, pelo PT, com seus melhores requintes de crueldade. Ele não pode sequer entrar na escola, não só porque tinha cargo na escola e foi afastado, mas os filhos dele estudam lá. Ele não pode exercer a função de pai, de ir a uma reunião de pais e mestres, numa decisão ilegal da secretaria. Não é um caso que transitou em julgado, não existe nenhuma sentença contra ele, sequer ele é investigado criminalmente ainda. E as afirmações foram ditas numa rádio, não em sala de aula. Está tudo errado nessa história. É por isso que ela não apareceu até agora. Bom, e parece que a CPI mista já tem data para ser instalada. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora a gente tem um recado do nosso parceiro. Olha só, queria trazer uma novidade para você que está acompanhando o Oeste Sem Filtro. Você acorda desanimado, cansado, aquela sensação da boca amarga, a dor de cabeça virou frequente, sofre com digestão lenta, pesada, problemas para metabolizar os alimentos? Isso pode ser o seu fígado intoxicado, não é mesmo, Márcio? É verdade, Silvio, e isso é muito sério, gente. No nosso dia a dia, aquela correria imensa, a gente se enche de atividade, acaba cometendo essa falha aqui, excesso de medicamento, excesso de açúcar, excesso de refrigerante também, bebida alcoólica, né? Às vezes você acaba comendo frituras a mais, isso logicamente vai gerar uma consequência muito grave no seu organismo. Quantas vezes, faz a conta só essa semana ou só nesse mês, você trocou uma alimentação saudável por uma coxinha, por exemplo, por um pastel? Pode ser rápido, pode ser bom, mas é claro, a conta uma hora vai chegar. E a gente tem a solução para você que está se sentindo super mal com a sua digestão. Lírios Flora, que é um concentrado super poderoso, com alta tecnologia para desintoxicar o seu fígado, o pâncreas, os rins, a vesícula, fazer uma varredura completa no seu intestino. Gente, seu sistema digestivo vai se tornar totalmente renovado, tirando todo o excesso de gordura e, é lógico, o resultado é uma sensação de bem-estar, leveza, diminuição da retenção de líquidos e, lógico, a regulação do seu intestino em poucos dias. Isso tudo é muito bom, né? Você que está assistindo o programa Oeste Sem Filtro pode ter agora o Lírios Flora na porta da sua casa. Ligue agora para Lírios Suplementos. A ligação é grátis e você pode usar também o seu celular. O telefone é esse aí que está na sua tela, 0800 787 7070. E quem ligar agora, tem promoção, Márcio? Claro que tem promoção. A gente adora fazer promoção, mas é para poucas pessoas, hein? As 10 primeiras pessoas que ligarem agora, vão ganhar 50% de desconto. E mais, hein? Você vai levar esse aqui, o Ora Pronobis, tá? Um suplemento de vitaminas. Se você sofre com dores nas articulações, ele vai te ajudar a resolver esse problema. Quem é que não sofre com dor de articulação hoje em dia, né? Então liga agora, as 10 primeiras pessoas, 50% de desconto e o Ora Pronobis para você também. 0800 787 7070. E até que enfim, a CPI mista de 8 de janeiro vai sair do papel. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse hoje que o requerimento será lido em abril. Que haja organização das definições de lideranças de governo, lideranças de oposição, uma reunião de líderes para definir eventuais acordos sobre os vetos que serão objeto dessa sessão do Congresso Nacional, e a questão também do requerimento da CPMI, que já foi apresentado e que há, obviamente, a intenção de parlamentares de ver esse requerimento lido. Então, a sessão do Congresso deve ficar
para depois da Semana Santa. Eu espero que na semana seguinte, ao final da primeira quinzena de abril, nós possamos fazer a sessão do Congresso Nacional, mas isso também eu vou tratar com o presidente Arthur Lira. A vista que a sessão do Congresso Nacional é feita no plenário da Câmara dos Deputados, é muito bom que haja esse alinhamento com a Câmara. Cris, depois dessa confusão aí da CPI exclusiva do Senado de 8 de janeiro, que acabou, né, foi enterrada, e a CPI mista, será que agora vai? Mas escute, eu acho que nossa audiência toda está se perguntando por que só no fim da primeira quinzena de abril, quer dizer, ali perto do dia 15 de abril, ele vai esperar a Páscoa, então a Páscoa é dia 9, se não me engano, né? Ele vai esperar o pós-Páscoa para ir fazer uma sessão conjunta. Realmente não dá para entender por que Rodrigo Pacheco, assim como os senadores do PT, que retiraram a assinatura, e também os cupinchas de alguns outros partidos aliados aí, que retiraram a assinatura dessa CPI da Soraya Tronic, por que eles não querem, afinal de contas, saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Quem planejou, quem executou, quem abriu as portas dos palácios, quem facilitou, quem já estava lá dentro depredando, porque tem vídeo, sim. Os vídeos oficiais das câmeras oficiais estão sob sigilo a pedido do presidente Lula, né? Esse que só quer se vingar, esse que é um gabinete de ódio ambulante, mas os vídeos que o pessoal gravou estão aos montes aí pela internet, cheio de flagrantes perpétuos, de infiltrados no meio, de policiais abrindo caminho, porque aqueles manifestantes eram pacíficos e permitindo, porque afinal a Constituição permite manifestação sem o anonimato, né? Já aqueles que estavam escondidos, igual o Black Bloc, né? Embaixo de gorros, de balaclavas, que não queriam ser identificados, esses precisam ser identificados, mas eu acho que esses fazem parte da companheirada aí, que fala de diálogos cabulosos, enfim, muita coisa por descobrir. Por que Rodrigo Pacheco enrolando tanto? E agora não vem dizer, né, foi um erro meu. Agora ele, com toda a experiência que ele tem, né, que o recolocou de volta ali na presidência do Senado, agora ele vem dizer que ele erra? Não podia ter errado nessa, né, Rodrigo Pacheco? Diz que errou porque deveria ter arquivado logo de cara essa CPI que era só do Senado, da coleta de assinaturas feita pela senadora Soraya Tronic, para permitir que a CPMI, que foi elaborada depois da posse dos deputados e senadores, pudesse caminhar. Mas se ele está admitindo que ele errou porque não arquivou a outra CPI antes, então corra atrás do prejuízo, senador. Corra atrás do prejuízo, e essa que já está com assinaturas sobradas aí, para fazer uma referência também à Lava Jato, que falava em provas sobradas. Essa aí tem assinaturas sobradas, corra atrás do prejuízo e bote para andar esse carro, todo mundo quer ver. Augusto. Olha, para ser bem objetivo, ele anunciou a rendição do governo e dele próprio. O governo desistiu de tentar combater a CPMI e ela será instalada. Agora, vamos para o assunto de economia. Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, deu emprego a um ex-sócio na estatal. Sérgio Caetano Leite foi indicado para comandar a diretoria executiva financeira da estatal. Sérgio e Prats foram sócios na Espetro, uma consultoria ligada ao setor de petróleo, fundada em 2003, primeiro ano de mandato de Lula. Prats também escolheu sindicalistas e ex-colegas de escola para outros cargos na Petrobras. Eita, tá aberta a temporada aí do cabidão de emprego, né, Silvio? Não, olha, é até constrangedor comentar uma situação como essa. Que absurdo, né? Eu me lembro na época do governo Bolsonaro que o Adriano Pires, ligado aí ao setor de petróleo, óleo e gás, conceituado no ramo, foi indicado para a presidência da Petrobras, e que houve uma gritaria gigantesca, inclusive nas manchetes e colunas de jornais por aí, da velha mídia, porque ele não poderia assumir o cargo, afinal de contas era um consultor ligado à área. O Jean Paul Prats não só teve empresas até outro dia, até assumir a presidência da Petrobras, nesse mesmo ramo, ou seja, há um claro e latente conflito de interesse, como agora ele coloca o ex-sócio, coloca ex-amigo de escola, que dividia sala de aula, assessores. Para quem quiser conhecer a lista, ela é grande, está disponível no nosso site revistaoeste.com, entra lá, reportagem intitulada Prats emprega ex-sócio, aliados e sindicalistas na Petrobras.
Petrobras. Depois acontece um escândalo como o Petrolão e as pessoas se perguntam como isso foi possível. Onde é que isso começou? Começou justamente e começa justamente assim, que é quando coloca a companheirada para ocupar cargo técnico. Simplesmente porque é da CUT, é do Sindicato dos Petroleiros, é filiada ao PT, é o aparelhamento da máquina pública. Governo não é lugar para cabide de emprego, eles não aprendem. Augusto? Bom, começou pelos coadjuvantes, a montagem do elenco para a continuação de um clássico do faroeste à brasileira. Petrolão, o retorno. Ana, quer comentar aí essa distribuição de cargos na Petrobras, mais uma vez, né? De volta ao retrocesso. A carreta furacão, né? Em disparada, sem freio, absolutamente sem freio. Não bastassem as esposas, né? Até enfermeiras, como conselheiras de tribunais de contas pelo Brasil. É o cabidão, não é nem carreta furacão, é o cabidão furacão. Cris, quero te ouvir também em relação à Petrobras e já aproveito para incluir mais uma informação, porque o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve aí a taxa Selic em 13,75 ao ano pela quinta vez. Não deu certo, então, aquelas mega manifestações de ontem na frente dos bancos centrais do Brasil inteiro, né? Aquele monte de bandeira da CUT, só que não, né? Aí em São Paulo eu sei que teve uma pequena arruaça, que botaram fogo, pararam um trecho ali da Paulista, mas meia dúzia de gato pingado gritando fora Campos Neto, não sabiam nem por que estavam gritando aquilo, né? Não adianta, a taxa de juros vai continuar alta porque o Banco Central é independente, porque isso foi votado na legislatura passada e os atuais legisladores já disseram que não vão voltar atrás, embora Lula tenha anunciado aí que revogaria tudo, né? Tudo que veio para melhorar o Brasil, ele revoga, porque o negócio é afundar o Brasil um pouquinho mais no alçapão lá do fundo do poço para ir junto com a carreta furacão também. Não vai. E a taxa de juros alta, ela é ruim para a economia, mas ela é necessária para controlar a inflação. E só para não perder o assunto anterior, Paula, da carreta furacão, como disse a Ana, a carreta furacão da Petrobras, lembram que no governo Bolsonaro houve várias trocas de presidente na Petrobras, até por pressão mesmo, inclusive da oposição, essa que agora é governo, já que o preço da gasolina estava disparando no mundo inteiro, e a Petrobras com aquela política de paridade de preços internacional, e teve um dos indicados, eu não recordo o nome completo dele agora, Antônio, enfim, é um empresário do setor de óleo e gás. E por causa deste conflito de interesses, dele ser um empresário do ramo de óleo e gás, ele recusou o convite. Já tinha um chororô, né, dizendo não pode. Agora a gente está com Prates, que era do setor, que era empresário do setor, presidindo a Petrobras e chamando seu ex-sócio para vir fazer parceria no departamento financeiro, se não me engano, da Petrobras. E aí já alguns outros compadres ali também ganhando seu naco desse poder. É inacreditável, né? Depois dizem que a gente é que fica criticando aí porque tá de mau humor com o atual governo por não concordar com o resultado das eleições. Mas, por favor, qual é o brasileiro, depois de ter visto o Petrolão, que aceitaria esse tipo de indicação para a Petrobras? Bom, 19h32, terminando aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje alcançamos ótimos números, passamos dos 60 mil pessoas acompanhando ao vivo a gente. Muito obrigada aí pela sua companhia. E hoje, logo mais, 8h30 da noite, tem o Oestecast com Dagomir Marquesi. E o convidado, gente, é muito especial. O convidado desta noite, ninguém mais, ninguém menos que Augusto Nunes, que abriu seu coração, parece que é a primeira parte, né, Augusto? Primeira isso parte mesmo? Das minhas confissões não autorizadas. Parece que foi um super bate-papo. A Branca Nunes, nossa diretora de redação, também participou dessa conversa, que está imperdível. Então, convido você que está nos acompanhando, logo mais, 8h30 da noite, aqui no canal da Revista Oeste, no YouTube, Oestecast com Augusto Nunes. Carreta furacão, Augusto? Confissões. Confissões. Estou curiosa para assistir.
Começo me despedindo. Cris Grêmio, muito obrigada por estar com a gente hoje, Cris. Eu é que agradeço a companhia, o convite mais uma vez. Estarei daqui a pouco, então, conectada, assistindo Augusto Nunes, a Branca, o Dago. Amanhã, no mesmo horário, também peço que as pessoas estejam conectadas assistindo o Estúdio Oeste. O Silvio já vai dizer qual vai ser a atração do Estúdio Oeste amanhã. Um prazer estar com vocês, viu? Beijo, Augusto, Paula, Ana Paula, Silvio e a nossa audiência. Bem lembrado, Cris. Bom convite, já aproveita e emenda aqui. Boa noite. Silvio, conta aí a atração de amanhã no Estúdio Oeste. O convidado é o Augusto Nunes. Amanhã a gente tem... Mas aí vamos falar dos fatos da semana. Amanhã não teremos as revelações bombásticas, pessoais, que o Augusto Nunes fará hoje às 8h30. Imperdível, tô curiosíssimo, também vou assistir. Mas amanhã teremos aqui o nosso Estúdio Oeste, o nosso encontro nas noites de quinta-feira também, às 8h30. A Cris, Fabi Barroso, Flávio Morgenstern e o Augusto vai participar também, porque, né, Augusto, é uma semana especial. A Revista Oeste está completando 3 anos. Então nós vamos contar um pouco aqui dos bastidores da Revista Oeste, que, aliás, só cresce. Então, boa noite, Paula, boa noite, Augusto, Cris, até amanhã. Boa noite, querida Ana Paula Henkel, boa noite para vocês que nos assistem. Ana, querida, muito boa noite. Aproveito para fazer uma propaganda aqui, porque a Branca e eu já tivemos a oportunidade de entrevistar a Ana Paula Henkel para o programa As Liberais. Foi, inclusive, o programa de estreia das Liberais, então convido você, que também está nos acompanhando, corre no site, no canal da Revista Oeste no YouTube para acompanhar a entrevista da Ana, que também está espetacular, imperdível. E já faço o convite para a Cris Grêmio participar das Liberais toda semana, terça-feira, às 8h30 da noite. A gente faz um bate-papo com mulheres que têm histórias interessantes para contar. Então já fica o convite aqui para a Cris. Vamos combinar. Bom, eu estarei na audiência daqui a pouco assistindo o nosso mestre e amanhã também, até porque eu não sei se ele sabe, mas eu já comentei aqui no programa. Eu tenho um caderninho e eu anoto o Augustês. Vocês sabem disso, né? E eu puxei aqui no meu caderninho, o meu caderninho vive para baixo e para cima. Olha o que está escrito nesse caderninho aqui. Quermesse de cucaráceos, fiscais de nuvem, exterminador de plural, é o Lula, e tem um aqui que é maravilhoso, o tumulto mental da Dilma. É um tumulto. É um tumulto, pois eu, Augusto, estarei de caneta e papel na mão aqui, anotando no meu dicionário do Augustês. Estarei na plateia. Obrigada pela companhia. Cris, mestre Augusto Nunes, um exemplo, um norte no jornalismo para todos nós. Craque Silvio Navarro, obrigada. Paula, um beijo. E a nossa audiência, muito obrigada. Mais uma vez, a Oeste completando 3 anos e porque vocês estão aí do outro lado. Muito obrigada, boa noite e até amanhã. Augusto Nunes, teremos dobradinha de Augusto hoje e amanhã, né? Tão simpáticas aí. Muito obrigado antecipado, né? Já agradeço antecipadamente a audiência. Obrigado, Paula, Silvio, meu irmão, minha querida parceira Ana, Cris, querida. Obrigado a vocês que nos acompanharam e vejam os programas de hoje e de amanhã. É isso aí. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia, uma boa noite e eu te espero aqui amanhã a partir das 5h45 da tarde.